Por que acontecem tantos protestos e com violência na América Latina? Primeiro tivemos o Equador com aquele aumento de 100% da gasolina. Depois o Chile por causa de uma tarifa, um aumento quase que ridículo da tarifa do metrô. E aí tivemos o golpe de Estado contra o presidente popular da Bolívia, Evo Morales. E agora vem a Colômbia, né, que ontem estourou uma greve geral e cujos efeitos permanecem até hoje. A Colômbia, que tinha 40 anos do que se chamava estabilidade política, apesar daquela guerra civil que ficava quase que encostada, mas e que acabou num acordo entre o governo e os principais guerrilheiros. O jornal El País tenta responder a essa pergunta que o próprio jornal faz. Por que a Colômbia se incendiou? E depois diz: o país se une a uma onda continental com um protesto de futuro incerto, que supõe a culminação de muitas demandas acumuladas e canalizadas na figura de Ivan Duque, que é o presidente da República há apenas 15 meses no cargo. Mas vamos tentar conhecer as razões de tanto protesto agora na Colômbia e sem um motivo aparente, sem aquilo que se chama de estopim para o protesto ou para a manifestação. Lá não houve nada, mas apenas o acúmulo daquelas demandas, não é? E que o governo atual, o governo Ivan Duque, simplesmente dá as costas e só faz ameaças com aqueles grupos paramilitares que funcionam desde a Guerra Civil, comandada pela FARC. Então diz o seguinte, o página 12, protestos e repressão na Colômbia, 3 mortos e mais de 100 feridos. Olha aqui a polícia atacando os manifestantes. A repressão do governo de Ivan Duque na Colômbia, que ordenou um fechamento total das fronteiras e mobilizou um operativo desproporcional de segurança nas ruas durante o paro nacional, ou seja, a greve nacional, deixou um saldo de 3 pessoas mortas. E agora vamos ver aqui o que o jornal diz sobre as causas desses protestos. Ele diz que as centrais operárias haviam convocado esse protesto, ou seja, a greve geral, em rechaço, em rejeição a um paquetaço, que é um pacotaço, como a gente diz aqui no Brasil, que dizem causarão forte impacto econômico e social nos trabalhadores. Entre as medidas, vejam bem aqui como parece com o pacotaço do Paulo Guedes, que está aí no Congresso, e muitas das leis que já foram aprovadas, inclusive pelo Temer, como foi a reforma trabalhista. Entre as medidas, se espera que se elimine o Fundo Estatal de Pensões, que é a nossa previdência aqui, não é? Querem eliminar esse fundo justamente para entregar para os bancos a tal da capitalização tão defendida pelo Guedes. O que é isso? Isso é pura e simplesmente o Estado se afastar e deixar que apenas o trabalhador, hoje, o trabalhador, o empregador e o governo participam daquele fundo da Previdência. Mas o Paulo Guedes não queria tirar tudo. É isso que estão fazendo na Colômbia. Aumente a idade de aposentadoria
e se contrate os jovens com salários inferiores ao salário mínimo, entre outras. Outra causa do descontentamento surge pelo assassinato de numerosos líderes sociais de zonas rurais, assim como do descumprimento de parte dos acordos de paz firmados lá na capital de Cuba, que é a Havana, um acordo de paz com as Farc, aquelas guerrilhas que lutaram lá há mais de 50 anos. Eu vou direto para El Tiempo, que é o principal jornal da Colômbia. E o jornal diz: tensão no centro de Cali, que é a segunda cidade maior do país, pelo risco de saques. Em Bogotá, vândalos roubaram ônibus do serviço local de transporte público. O presidente Duque convoca o Conselho Extraordinário de Ministros. Se espera que nas próximas horas se venham anúncios desde a Casa de Nariño, que é o Palácio Presidencial. Mas o Duque parece que não entendeu bem a situação lá, não é? Porque continua com aquela sua política, inclusive de enfrentamento com os manifestantes. Ele diz que os manifestantes estão infiltrados por provocadores. Eu não sei como é que ele não culpou a Venezuela por aqueles incidentes, como fez os governos do Equador, do Chile. Aqui temos o presidente da Colômbia, Iván Duque, de apenas 42 anos. O Iván Duque é um tecnocrata e que foi feito político pelo Álvaro Uribe, que é o chefão lá da direita e que manda na Colômbia desde que foi eleito presidente há mais de 20 anos. O que diz aqui o Iván Duque? Ele diz que reconhece o direito de protesto, né, da população. No entanto, como ele diz, hay unos pocos que ven en este derecho a la protesta una oportunidad de agitación basada en mentiras. Ele diz que esse pessoal que se infiltra, é normal que haja infiltração nesses movimentos, e daí está a força pública para reprimir, e os próprios, as pessoas que protestavam lá, chegaram a reprimir alguns vândalos que tentaram incendiar alguns prédios públicos, algumas lojas. Não obstante, ele diz que há muitas mentiras em relação ao que o governo está fazendo ou pretende fazer. Quer dizer, em vez de tirar uma lição desses protestos, não é, e recuar diante dessa política desabrida de neoliberalismo, de supressão de direitos para só beneficiar o grande capital, ele faz ameaças. Que lo único que buscan es generar división entre los colombianos. Hoy, como siempre, todas las instituciones del Estado están al servicio de los ciudadanos. Estamos trabajando con los alcaldes, gobernadores y todas las autoridades del país, tomando las medidas necesarias para garantizar el orden público en todo el territorio nacional. Nenhum aceno a alguma medida que venha a descomprimir essa situação. Né? Uma situação trágica que vive aquele país, como vivia o Chile também, as famílias endividadas, e agora o governo ameaçando diminuir os salários para os jovens. Né? E essa é a razão porque os jovens estão nas ruas. Não esqueçamos que foram os jovens que fizeram o modelo neoliberal do Chile explodir. Mas mesmo assim, ele acha, o Iván Duque, que tem controle da situação e que pode continuar a mandar e inclusive a baixar pacotaços.